Muito obrigado. Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Estamos pegando aqui na hora do almoço, uma live num horário acho que pouco comum, né, de acontecer. Afinal, é o único horário que a gente conseguiu. Esse horário, essa época de final de ano é sempre muito concorrida, né, nas empresas, no trabalho, e o pessoal até aqui onde eu trabalho já estava me chamando para almoçar. E eu dei aquela fugidinha aqui para a gente trocar esse assunto e conversar com vocês. Tranquilo? Então, podemos começar, pessoal? Tudo bem? Tranquilão? Vivi, Ulisses, Daniel? Bom, então Operante vamos aqui, lá. Dani, Ulisses, Então, primeiro Paranhos, de apresentar novo. todos aqui, todos profissionais de BPM. Ulisses, lá de Brasília, coordenador do IBMEC no MBA de Gestão de Processo. Vivi, agora em interior de São Paulo, né, Vivi? Você está em São José dos São Campos. José dos Campos, ô terra boa, isso muito legal. Mas que já ficou muito tempo em Brasília, agora está em São Paulo, trabalhando aí com diversas iniciativas bem bacanas. Eu vou, quando eu for falar do evento, né, vou falar da participação do Vivi nesse evento que teve agora em Brasília, que foi bem legal. E depois ela fez um outro complemento lá no IBMEC. Daniel, carioca, igual a mim aqui, conterrâneo, né? Não é niteroense igual a mim, né, Daniel? Mas é gente boa também, né? Então, pessoal, vamos lá. A gente montou esse bate-papo aqui bem rápido para falar sobre uma iniciativa da BPMP, que foi uma conquista de todos, de muitos, não só desse grupo aqui, mas de muitos CBPPs, muitos profissionais da área de BPM, que fizeram ali um movimento junto à BPP Internacional para que a gente buscasse mais certificados, pessoas que tivessem interesse em fazer a certificação CBPP. Então, esse aqui foi o nosso tema principal, mas o que a gente vai fazer aqui é uma contextualização de todo esse trabalho e o que representa a BPMP, né? Então, começando aqui falando um pouquinho sobre esse instituto, que é a BPMP, né? Bom, eu sou filiado, não só filiado, como voluntário também lá no PMI, e a BPMP, ela hoje, no meu entender, principalmente aqui no Brasil, um instituto de excelência em relação à gestão de processo, né? Então, ela traz não só o conhecimento, mas também as certificações e uma série de outras iniciativas que buscam fomentar o conhecimento e a disseminação de processos de negócio aqui no Brasil. E por incrível que pareça, sabe, uma coisa assim bem interessante, se a gente for olhar o que esse instituto evoluiu no mundo inteiro, o Brasil foi um dos lugares que ele mais evoluiu. Isso se deve ao fato de todos os CBPPs que estamos aqui nos ouvindo. Se a gente for começar a citar nomes aqui, a gente vai entrando numa lista sem fim, mas teve um grande grupo que vem trabalhando aí há cerca de uns 20 anos ou mais nessas iniciativas. Eu tenho pouco tempo de certificado, eu tenho pouco mais de 10 anos de certificação, mas sempre fui apaixonado por BPM e eu sentia falta de ter um instituto que falasse sobre esse tema, né? Então, eu sou gerente de projeto também, como muitos dos certificados em BPM somos, muitos dos profissionais da Vindi BPM também somos gerentes de projeto, né? Mas porque havia um instituto que se formalizou, se organizou muito bem para isso, que é o PMI. E a BPMP, ela veio também nessa mesma trilha um pouco depois, mas quando eu percebi que tinha um instituto se organizando para isso, eu fiz questão de me associar, de me filiar a ele, e tão logo possa também me voluntariar nesse trabalho, que esse trabalho que a gente faz é todo voluntário. Então, a BPMP é muito mais do que um instituto, sabe? Essa comunidade de profissionais de gestão de BPM. Toda essa comunidade movida e unida para esse tipo de proposta. Tá? André, pode seguir aí? Mais um? André, não, perdão, Daniel. Então, pessoal, vamos lá. Qual é a missão da BPMP? É ser uma associação profissional global sem fins lucrativos dedicada a esse campo de gestão de processos e negócio BPM. Então,
qual é a ideia? É ter uma iniciativa de nível global, mundial, onde diversos profissionais do mundo inteiro contribuem para formar não só o corpo de conhecimento, mas como também formar network, troca de experiências, trabalho voluntário dentro de BPM. Tá? São mais de 17 mil profissionais conectados de processo de negócio, representam 56 capítulos no mundo. Tá? Então, isso dá uma ideia da amplitude da BPMP no mundo inteiro. Daniel, segue mais um, por favor. E aqui no Brasil, embora em alguns momentos isso já tivesse mais robusto, tá? Tanto que não tinha só esses 4 eventos, existiam outros eventos. Mas, por exemplo, o BPM Day foi um evento que, diferente de outros institutos, eu acho bem bacana essa organização que teve aqui no Brasil. O BPM Day, ele, a princípio, era um evento gratuito, onde todos os profissionais ou interessados ou entusiastas pela área de processos, eles se mobilizam para ir em algum evento onde temos palestras, network e muito conhecimento ali disseminado. E com esse conceito de ser um evento gratuito, isso é único. Eu participo de outros institutos e nenhum deles tem essa característica. Então, os profissionais de BPM no Brasil, eles conseguiram criar esse formato que ele é único. Né? Além disso, então, tivemos um evento agora em Brasília, eu estive lá com o Ulisses, estive lá com a Vivi também, com a Nicire e outros profissionais, e foi um evento assim bem bacana, foi bem positivo. E esse evento tende assim, a retomar com muita força agora em 2025, e é bem bacana, né? Que ele também vai começando a acontecer em outros estados. Existem outros eventos, como BPM Live, Webinar, BPM Week. Tinha um evento que eu acho assim, muito bacana também, que é o BPMS, que fala sobre ferramentas de BPM também, né, onde os fornecedores, onde os donos das ferramentas, eles vão a esses eventos mostrar o que eles têm de novo, o que eles conseguem nos oferecer de ferramental para trabalhar. E hoje as ferramentas estão muito melhores, né? O evento se chama BPMS Showcase, sabe? Um evento bem bacana também, que existia com uma certa frequência. E essa comunidade BPM ela é tão forte que, independente de ter sequência em alguns desses eventos e alguns deles não continuarem com a mesma frequência que tinham antes, a comunidade, por si só, organicamente, começou a criar outros grupos. Então, a gente tem em Fortaleza o BPM News, tem outros que falam sobre governança de processo, tem o BPM Talks. Então, assim, foram começando a se criar outras comunidades de BPM. E isso é que eu acho que é bacana, que esse grupo, independente de até de ter um instituto, ele organicamente funciona, tá? E o instituto, o que ele vem? A BPMP, ela vem só fomentar a todo esse trabalho e potencializar que esses grupos se formem e também contribuam aí com conhecimento, tá? Daniel, isso, ia pedir para você passa mais um slide, e aí eu vou pedir para o Ulisses falar um pouquinho sobre certificação, e depois a Vivi vai dar continuidade aqui ao que a gente está comentando, e a gente vai aqui revisando, cada um fala um pouquinho sobre esse tema. Ulisses, por favor. Vamos lá. Boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde já, né? Pelo horário. É um prazer estar aqui com vocês neste momento. Falando um pouco aqui de certificação e sobre a formação, que é o propósito da BPMP, é bom ressaltar principalmente qual é a essência da associação, né? Que é desenvolver a disciplina, trazer um linguajar comum e, de certa forma, desenvolver os seus profissionais. Então, a BPMP ela tem esse propósito no seu cerne e foi para isso que ela foi criada, né? Foi para isso que ela foi é, instituída justamente para desenvolver dentro dessa linha. E os eventos complementando, né, que o Parano estava falando, eles vêm muito aí para disseminar esse conhecimento e compartilhar experiências. Falando um pouco sobre a formação e a certificação, é justamente o que nós estamos falando aqui. É desenvolver talentos, né, em BPM através de, né, o que a associação ela pode te ajudar, trazendo um linguajar comum,
trazendo cursos preparatórios, cursos direcionados para que você possa se formar, para que vocês tenham os conhecimentos necessários para poder atuar no mercado e hoje está em plena transformação. A Viviane vai falar sobre a parte do CBOC, nós estamos na versão 4, ele traz um embasamento muito grande na área de tecnologia, como inteligência artificial, internet das coisas, robótica, BPMS, inteligência ligada ao BPMS. E para você, profissional, é muito importante que você tenha isso em mente, que essa formação ela te prepare para um futuro que já chegou, a verdade. Então, quando nós temos aqui como carro-chefe, falando de duas grandes certificações, né, que nós temos, que é a CBPA, que é a primeira, que é a certificação de entrada, onde você, a gente vai falar um pouco mais à frente dela, onde você não tem ali muita experiência, mas está entrando no mercado de trabalho, então é a certificação apropriada para você. E a CBPP, que é no nível de experiência maior, depois de você ter mais de 4 anos de experiência, você consegue ser elegível para adquirir essa certificação. Então, as certificações, as formações, elas servem para quê? Para te formar, para te ajudar, para te desenvolver dentro do mercado de trabalho. E a gente vai falar um pouco mais, explorar um pouco mais esse assunto, um pouco mais aqui para frente nos slides, tá bom? É com você, Viviane. Let's go! Todos me ouvem bem? Ótimo. Então, vamos lá. Próximo slide, Dani. Olha aí, agora vem eu falando aqui bastante aqui das profissões, né, que envolve o CBPP, os profissionais de BPM, que fica muitas dúvidas, né? Eu vou ter certificação e vou atuar como? Em primeiro lugar, eu gosto de falar quando a certificação agrega valor, principalmente a profissionais que tendem ou estão assumindo a liderança. Claro, essa certificação faz diferença porque ela abre o seu olhar para ver os processos ponta a ponta, e quanto mais você sobe para a liderança, mais necessidade de olhar holístico você tem. Então, em primeiro lugar, essa certificação faz parte ali do escopo de qualquer líder, sabe? Só vem adicionar na liderança. Mas, quando a gente fala aqui de BPM no geral, como disciplina, no Brasil, se você quiser se conectar a essa disciplina, por onde começar? Seja líderes, sejam profissionais que querem atuar com processos e BPM, ou seja, qualquer profissional que quer subir na carreira e adquirir essa visão mais holística. Primeira indicação que eu dou é participar aqui dos BPM Days, que são os eventos onde reúne todo o network e as temáticas da disciplina de BPMs e os cases que vêm acontecendo de sucesso pelo Brasil e pelo mundo. Em segundo lugar, gente, a participação como membro de uma comunidade, a exemplo do que a gente fez com o crowdfunding, né, para trazer a 4ª versão do BPM CBOC, que é a Bíblia de Processos, o livro mais lido no mundo quando se fala da disciplina de gerenciamento de processos de negócio. E no Brasil aconteceu há alguns anos aquela iniciativa pioneira no mundo, onde a comunidade de profissionais se uniu para manter viva essa disciplina no Brasil e evoluir com ela, com a impressão do livro em português brasileiro, na 4ª versão. Agora, no ponto 3 aqui, eu trago os grupos de estudos. Por quê? Esses grupos de estudos são formados pelos voluntários. Você pode ver ali no Instagram da BPMP Brasil, se você entrar ali, lá na bio, você vai ver grupos de estudos abertos ali para você exercitar a disciplina e se preparar para o exame CBPP, se for o caso, de forma voluntária. Esses grupos acontecem. E olha, se você quer uma coisa formal para iniciar a sua carreira, a própria ABPMP Brasil possui
uma EAD que tem cursos de formação, cursos de ferramenta, BPM, BPMN, que são anotação, ou seja, a linguagem comum falada em processos no mundo inteiro. Então, se você quer começar essa formação, é um bom caminho entrar num curso de preparação para o exame de certificação. Dani? Agora, aqui, o BPM é a base do conhecimento que conecta profissionais e seus papéis estratégicos na transformação de processos em valor para a organização. O que quer dizer isso e através de quem, né? Próximo slide, Dani. Vou fazer assim, ó. Quando a gente fala desses papéis, são os papéis que serão exercidos pelos profissionais e que o CBOC, o BPM, que é a Bíblia de BPM, ele traz quais são esses papéis que vão agregar valor na organização, porque toda organização precisa, quando admitir a disciplina de BPM, mudar a cultura para acolher novas formas de fazer a gestão dos seus processos e dos seus ativos intangíveis, que são toda essa documentação, tudo o que acontece dentro desses processos. E esse BPM-CBOC é o guia desse conhecimento comum. É o guia que traz todas as áreas de conhecimento que um profissional precisa dominar para atuar bem nesse campo. E olha, essa versão 4, como o Ulisses falou, veio atualizada com tudo que vem acontecendo, blockchain, IoT, o foco no cliente, o BPM-CBOC vem trazendo muito isso, a parte das iniciativas no ciclo de vida de uma empresa que quer trabalhar por processos, começando ali da conexão da estratégia até a medição de desempenho. Então, houve atualizações importantes nessa versão que o profissional que trabalha com processos precisa estar antenado. E aí, isso tudo contribuindo aí com a organização e a cultura orientada para processos. E nesse contexto, a gente traz as figuras específicas, né, que vão exercer esses papéis infiltrados dentro das organizações para tocar esses processos. E não é difícil de falar do primeiro deles, o dono do processo. Gente, quem nunca trabalhou numa empresa onde há ruídos de pessoas, de áreas, e quando você vai atrás de analisar e traz um profissional do processo, ele encontra que esse ruído faz parte de um processo que está gritando por socorro, me ouça, eu me perdi no meio dos processos. E aí, o dono de processo é um profissional responsável por estar ali, ó, cuidando do processo ponta a ponta, seja lá na entrada de fornecimento de insumos e materiais até a saída da entrega do produto ou serviço ao cliente. Então, esse dono de processo é aquela pessoa que toma conta ali, ó, lá no início, do início ao fim do processo. E isso independe de gerente, de diretor, de outras hierarquias funcionais, porque independente da função que você exerce na empresa, quando você veste o crachá do dono do processo, você toma conta do processo sem preconceito de áreas, né? Sem ficar limitado a caixinhas, você toma conta do processo ponta a ponta. Esse é o dono do processo, né? É uma figura muito importante. Depois disso, a gente tem o líder de processo, que ele geralmente coordena as equipes ali que trabalham com processos e que precisam estar orientados quanto a como funciona a disciplina de processos. Porque não adianta nada a empresa contratar um dono de processo se o time que trabalha não conhece essa disciplina. Então, lideranças precisam ter o conhecimento da disciplina para disciplinar e até contratar pessoas mais alinhadas à gestão por processos. E aí vem o controlador de processos, né? Essa é uma tradução em português de Portugal, quando traz o controlador de processos, mas ele é muito conhecido no Brasil como gerente de processos. É aquela pessoa que monitora o desempenho, que cuida dos indicadores e faz toda essa
controladoria de processo. E, geralmente, não só de um processo onde há uma propriedade, e sim de vários dessa organização. É aquela pessoa que olha para o painel de indicadores e sabe sentir a temperatura desses processos. Aí vem o regulador de processos. Quem seria o regulador de processos? Sabe aquele profissional que trabalha ali com Lean, Six Sigma, aquele que vai para o campo mesmo, aferir ali, causar mudanças ali no processo e tomar conta delas? Esse regulador, ele é essa pessoa que tem esse papel ali de cuidar da qualidade de tudo que acontece nessas operações. E mais, o gestor de processos, gente, o gestor, já está dizendo a própria palavra, é aquele que faz a gestão das iniciativas, sabe? Sabe aquela pessoa que cuida dos planos do que deve acontecer? Esse é o gestor. Porque não adianta nada alinhar o processo à estratégia, mudar a arquitetura da empresa para receber esses profissionais, se não houver gestão ou não houver planos para executar. Nessa parte de gestor de processos, é muito comum você ter a pessoa que assume a gestão de projetos de mudanças e transformação de processos. Então, as habilidades de gestão de projetos, somadas à gestão de processos, são muito comuns nessa função. Agora, vamos lá para o consultor de processos. Olha, esse é aquela pessoa que atua ali quando a empresa pede um socorro. Olha, eu quero mudar um monte de coisa, quero trazer a disciplina, quero trazer os conhecimentos, quero formar as pessoas aqui dentro, quero desenhar alguns processos sensíveis para a organização, e aí é necessária aí essa figura de uma pessoa externa para aculturar essa empresa e trazer essa transformação e delegar à empresa esse conhecimento da continuidade. Já o arquiteto de processos, ele mantém aquela arquitetura de processos. Ele é o responsável, até às vezes, por indicar que a empresa precisa ou não manter uma área ativa ou desativar uma área. Ele trabalha também muito atuando junto com a alta direção na arquitetura da empresa como um todo, né? Vai se trabalhar na gestão por processo, então vamos criar um centro de excelência de processos. Olha, já mexeu na arquitetura toda da empresa, uma nova área vai existir e vai atuar junto com as demais. E aí vem o engenheiro de processos. Esse engenheiro de processos é muito comum quando aquele pessoal de engenharia de materiais, engenharia de produção, soma à sua carreira ali a certificação CBPP e traz o processo na veia, juntando ali com a sua parte de engenharia, muito utilizada essa função na parte industrial, muito mais que na área de serviços, mas na parte industrial, esse profissional engenheiro de processos é muito interessante para atuar aí com metodologias de Lean Six Sigma em sistemas de produção. Agora, as certificações CBPP e CBPA são um selo de excelência que diferencia profissionais validando competências BPM e abrindo essa porta para o reconhecimento global e avanço da carreira. E isso, todos nós que estamos aqui, podemos contar com isso. Agora, Ulisses, né, a pessoa mais apropriada para falar disso aqui é você. Eu deixo contigo a partir daqui. Vamos lá, vamos lá. Retomando aqui a palavra nesse momento. Primeiro ponto, né, para a gente ratificar um assunto aqui bem importante. Toda formação, toda prova, ela é baseada no BPM CBOK. Então, ele é a nossa Bíblia, né? É o nosso orientador. Então, independente, eu gosto sempre de falar isso, independente de da certificação ou não, se você é profissional de processos, você precisa ter acesso a esse livro. Lá tem todas as áreas de conhecimento, lá você consegue falar sobre, conversar sobre diversos assuntos, conhecer sobre todas as temáticas que envolvem a disciplina de BPM, e isso faz toda a diferença. E eu sempre falo que a certificação é uma consequência da construção desse conhecimento. Então, primeiro ponto, você precisa ter acesso ao BPM CBOK, tá bom? Ele é muito importante e vai fazer a diferença na sua carreira. Falando aqui das certificações, nós temos as duas principais que a gente pode falar. Se você é um profissional, né, de entrada, a gente vai falar ali sobre critérios de elegibilidade para que você possa fazer
a ter acesso a essas duas provas, né? Nós temos ali a CBPA, que ele é o primeiro nível de entrada ali da sua certificação, e o segundo nível, que é um nível mais intermediário, nós temos a CBPP. Logicamente, aqui no Brasil, nós temos mais conhecida a certificação CBPP, mas é muito importante que você saiba, poxa, preciso esperar eu ter 4 anos de experiência para poder adquirir essa certificação? Não. Você já pode, inclusive, ter acesso a todo esse material, e eu posso te falar o seguinte, né? E dando aqui um depoimento próprio. A gente vai ter um momento aqui dentro da nossa live para poder falar sobre isso, mas as certificações, eu gosto de falar o seguinte, ela muda o rumo profissional. Ela vai dizer se você é um melhor profissional do que outro? Eu falo que não. Isso não é um fator determinante, mas ela te abre portas, portas onde às vezes você não conseguiria entrar. Por exemplo, eu estou hoje em projetos onde eu só entrei porque eu tenho a certificação CBPP. Eu poderia ser um profissional com 10, 15, 20, 30 anos de mercado, mas se eu não tivesse essa certificação, eu não entraria dentro desse projeto. Então, ela serve muito com essa porta de entrada. Então, as duas, no caso aqui, elas são muito importantes para a carreira profissional. Falando um pouco mais, pode avançar, Daniel, sobre o assunto de certificação. Quais são os critérios necessários para que a gente possa estar elegível para entrar nessas certificações, né? Então, nós temos a primeira ali, como eu falei, que é a CBPA, onde vai ser exigido diploma universitário ou 1.250 horas ali de experiência, né, e diploma. Então, assim, é uma certificação de entrada. Ele tem um nível de exigência um pouco menor do que a CBPP, né? Então, claro, e você pode ver, principalmente aqui dentro desse slide, que o nível de preparação ele é praticamente o mesmo, né? A exigência de preparação. Qual que é o nosso norte? O que que você não pode deixar de fazer? Estudar o BPM CBOC, mais uma vez. E dentro dessa preparação, o que que nós falamos? Eu vou falar um pouco mais a respeito sobre os cursos preparatórios e simulados. Esse, eu posso te dizer que quando eu sou certificado desde 2012, e eu estudei através de simulados, né? Fiz pequenos ali preparatórios na época, e fizeram bastante diferença, né? No meu nível ali de conhecimento. Porque assim, não é uma prova eu não quero que você leve essa prova, essa preparação como uma decoreba. Eu preciso decorar para passar. Entenda que a jornada, e se a gente fala aqui de processo, você deve aproveitar o processo nessa jornada de aprendizagem para você, ao final, fazer uma prova e ser certificado, mas ao longo dessa jornada você absorver os conhecimentos que são passados pelo livro. Então, eu quero que você entenda o BPM Seboc mais uma vez e esse nível de preparação com relação a isso. Então, na CBPA, nós temos ali 124 questões, né? Temos 130 minutos para poder fazer essa prova, né? Muita gente pergunta, poxa, a prova hoje, né? Como é que ela é feita, né? Tem uma taxa ali de inscrição, né, de US$ 40, e para você fazer a inscrição, e a taxa do exame US$ 400. E ela deve ser renovada a cada 3 anos. E muitas pessoas perguntam, poxa, eu não posso só pagar uma vez e ficar com essa certificação para o resto da vida, né? Passar para meus filhos e tudo mais. Não, não é assim que funciona. E por que que se exige aqueles 3 anos de comprovação de renovação? Para garantir que aquele certificado que está na sua mão está sendo utilizado da melhor forma possível. Porque não adianta eu ter tirado uma certificação em 2012 e nunca mais ter atuado na área. Tá vendo como não faz tanto sentido? Então, esses 3 em 3 anos garantem que você está atuando na área e que o mercado pode confiar que você está trazendo ali as melhores práticas, está colocando em prática ali tudo que você estudou e passou na prova, tá bom? Falando ali da certificação CBPP, essa sim já é um nível um pouco mais avançado, vai ser exigido ali 4 anos de experiência para que você possa ser elegível para poder fazer essa certificação. E claro que tem ali uma redução de 6 meses com pós-graduação ou outro tipo de certificação.
A preparação ela segue a mesma. O que muda ali são, ao invés de 124 questões, você vai ter 140 questões e, logicamente, um tempo maior para ser feito, que são 180 minutos, tá bom? E a questão financeira também sobe um pouquinho, né? Sobe US$ 100, você vai pagar US$ 500 para poder fazer essa prova e uma renovação aí a cada 3 anos, né? A prova é no português, linguagem português, né? E isso é importante, que às vezes é uma barreira de entrada aí para muitas pessoas, mas eu sempre falo o seguinte, sempre quando a gente esbarra nessa questão financeira, imagine o seguinte, né? Poxa, eu tô pagando US$ 500, estou pagando US$ 75, se eu for converter isso aqui vai ficar muito dinheiro, né? A verdade, o investimento ele é considerável, mas imagina só se eu perco essa oportunidade, uma boa oportunidade que eu peguei agora, se eu não tivesse a certificação. Então, o que eu estou ganhando hoje, ela só é possível por conta dessa certificação. Isso é importante a gente frisar, né? Então, você consegue ter acesso a outros tipos de oportunidades que esse valor ele vai sendo diluído, você consegue se programar e você vai ver que vale a pena esse tipo de investimento que você está fazendo na sua carreira e que vai fazer toda a diferença, tá bom? Pode passar um pouco mais. Isso, né? Eu tô lendo ali também os comentários, justamente que eu falei agora, né? O Pedro tá falando, uma pena o custo da certificação ser tão elevado, mas é muito nessa linha, né, Pedro, que eu falei aqui agora, de o quão importante a gente ter essa certificação, que ela naturalmente ela vai se diluindo com as oportunidades que vão aparecendo, né? Então, utilize esse momento de preparação, adquirindo o seu CBOC, fazendo o curso preparatório para se preparar como profissional e no momento certo, quando você fizer ali um plano, pode fazer um planejamento de 3, 4 meses até fazer a prova, para você se organizar financeiramente e você conseguir, de um determinado momento, fazer a prova e já entrar por esse rol de profissionais certificados que, falo mais ainda, é uma certificação válida somente no Brasil? Não. Ela é válida no mundo todo, né? Isso que é importante, é uma certificação internacional na área de processos. Então, isso é muito importante. Então, falando aqui também da parte de preparação, nós temos a disponível para vocês um preparatório que foi muito bem organizado, passando por cada ponto, cada item do CBOC, né? Então, cada tópico, subtópico foi contemplado dentro desse preparatório e vale muito a pena em termos de preparação, em questão profissional, para você atuar dentro do mercado, né? Servir como base para atuar dentro do mercado e depois você fazer a sua prova, tá bom? Então, se você quer fazer parte, né, e você é da área ou quer entrar na área, toma esse primeiro passo, que é adquirir o BPM CBOC, depois fazer o preparatório e, como último passo, o terceiro passo, fazer a prova e você vai ser muito bem recebido pelos profissionais, que hoje é uma comunidade. Então, reforçando a dizer que a BPMP hoje é uma comunidade de profissionais de processo que se ajudam, que se engajam, elevando a disciplina para o nível que ela tem que estar, porque ela faz a diferença, não só na vida dos profissionais, mas o fim é fazer a diferença na vida das empresas, melhorando a eficiência operacional, melhorando a produtividade, melhorando o engajamento dos colaboradores, trazendo resultados, sendo um habilitador para essas novas tecnologias. Tudo depende de processos. E o preparatório vai te ajudar nisso, tá bom? Pode passar. E só fazendo aqui um fechamento para abrir uma outra parte aqui da nossa fala, né? Falando dessa cultura organizacional, esse aqui é um dos benefícios que a gestão por processos, né? E também a gestão de processos traz enquanto disciplina. O impacto dela é muito grande porque nós saímos daqueles silos funcionais e vamos caminhando entre áreas. Então, nós temos ali não só um dono de um pedaço, mas onde cada etapa, cada pedaço da empresa contribui para entregar o resultado ou entregar
aquele produto, serviço para o seu cliente. Então é por isso que hoje, toda e qualquer empresa, hoje eu desconheço uma empresa que não precise das práticas de processo dentro da sua operação, né? Hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo um momento muito bom e a gente precisa aproveitar isso, porque é um momento de transformação justamente oriundo das novas tecnologias. Só que eu não consigo somente aplicar ou contratar um software, aplicar uma inteligência artificial, internet das coisas, sendo que a gente não tem a casa arrumada. E a nossa casa arrumada, a nossa casa estruturada é através dos processos. E a gente precisa cada vez mais fomentar isso na cabeça dos gestores, na cabeça das pessoas, para que essas transformações possam de fato fazer a diferença. E nós, como os profissionais, temos o papel de trazer essa visão atualizada e fazer realmente a diferença onde a gente estiver atuando, tá bom? Pode passar. Vamos lá, isso aqui é só fechando, né? Já abrindo outro slide e ratificando tudo que eu falei. As certificações CBPA, CBPP são um selo de excelência e diferença profissional e vai fazer a diferença na sua vida, tenho certeza. Então, ela vai validar as competências técnicas ali de BPM e abrir as portas para um reconhecimento não só dentro do nosso país, mas de forma global e que vai realmente te propiciar um avanço na carreira, tá bom? Então é isso. Próxima fala aí, Daniel. Maravilha. Obrigado aí, Ulisses. Obrigado aos antecessores aí, Paranhos e Viviane também pelas contribuições, né? Primeiramente, boa tarde a todos, né? E agradecer o convite de estar aqui também participando dessa live e compartilhando um pouquinho dessa experiência nesse processo de certificação e recertificação, né? Enfim, já tem 10 anos aí que eu sou profissional certificado, né? E a ideia aqui é contribuir um pouquinho com esse histórico e o que que a certificação contribuiu, né? Principalmente na minha experiência profissional. Sem dúvida, né? E aí eu tenho que concordar com os meus, né, contemporâneos aqui que estão aqui nessa live. A certificação é um diferencial, tá? Enfim, ela de alguma maneira ela é um diferencial tanto para a organização que busca profissionais certificados, né, e para o profissional também que busca a certificação e quer destaque no mercado de trabalho, enfim. Então, de fato, isso acontece e, de alguma maneira, eu senti, sou prova disso, tá? Eu tenho até um histórico, vou compartilhar um histórico rápido, né? Mas eu estava atuando numa grande multinacional, né? Na verdade, ela exigia que profissionais fossem profissionais certificados, tá? Então, eu só consegui, né, entrar e atuar nessa organização graças ao fato de possuir a certificação, né? Então, isso acontece de fato, tá? Deixa eu compartilhar aqui o próximo. Bom, além do reconhecimento global que a certificação ela te proporciona como profissional, né? Então, a partir do momento que sou um profissional certificado, eu faço parte de um rol de profissionais reconhecidos, testados, validados, com uma referência internacional e reconhecida no mundo inteiro, né? Então, o quanto isso não é importante, o quanto isso não é significativo, né? Mais ainda, a gente está falando também de padrões globais. Então, nessa organização onde esse profissional atua certificado, né, ele está minimamente conectado com padrões e referências internacionais do que tem sido feito no mundo, testado no mundo, o que deu certo, o que deu errado, enfim. Então, o quanto isso, né, é importante, o quanto isso é valoroso e o profissional ter acesso a isso, né? Enfim. Aí eu volto um pouquinho para falar o impacto da minha carreira, né? É, a certificação, ela, de fato, ela testou minhas competências relacionadas à gestão por processos, né? Então, uma vez que você obtém a certificação, aquilo ali é uma chancela por um instituto que tem credibilidade, né? E, de fato, você possui aquele conhecimento, você detém aquelas competências, habilidades, enfim. Então, para o seu currículo, né, para uma visibilidade pessoal, individual, e o quanto isso é importante, né? Ter a certificação, além dela te abrir portas, né, que é o terceiro item que eu vou falar ali,
mas ela te dá reconhecimento, ou seja, esse profissional, de fato, ele tem essa chancela, ele ganha credibilidade, porque ele testa e pratica e aplica práticas que já deram certo, né? Práticas que são reconhecidas e que dão resultado, né? Então, o quanto isso faz diferença ter um profissional que possui essa competência dentro do time, dentro da organização, enfim, né? E também abrindo um pouco também dessa vivência com a certificação, né? O quanto ela expande a questão do relacionamento em contato com outros profissionais, né? Então, se eu conheço a Vivi hoje, se eu conheço o Paranhos, se eu conheço o Ulisses, com certeza é graças a pertencer à comunidade, à obtenção da certificação, enfim. Recentemente, né, eu desenvolvi até uma pesquisa nessa área de atuação de BPM, né? Que foi a pesquisa que criou, que logrou ali o meu certificado no mestrado. E tive que, inclusive, entrevistar profissionais do mercado que atuavam na parte de processos, né? Quem eu fui entrevistar de fato? Profissionais certificados, né? Ou seja, então, além da gente ter inclusive o Paranhos participou da pesquisa, né? Então, obrigado, Paranhos, novamente, enfim. Então, isso é um exemplo prático do quanto, né, a certificação ela te propicia, né? Enfim. Enfim, aí eu vou voltar aqui e falar um pouquinho de pesquisa e prática, né? Então, profissionais do mundo inteiro certificados estão desenvolvendo novos métodos, testando novos métodos, demonstrando, né, os resultados desses métodos, contribuindo para a própria revisão do CBOC, que hoje está na sua versão 4, né? Então, ter isso à mão, ter isso disponível, né? O quanto isso é estratégico e importante para esse profissional que atua no dia a dia, né? Em vários desafios que a gente tem dentro das organizações, às vezes, e muitas das vezes, esse profissional está sozinho, né? Tendo que dar e demonstrar soluções dentro da empresa que deem resultado, né? E o quanto o acesso, né, a não só aos profissionais, mas esse arcabouço teórico, técnico, é importante, né, para que esse profissional tenha um mínimo de suporte ali para ele conseguir dar resultado. Benchmark também, o quanto isso é importante, né? Então, hoje eu tenho facilidade em acionar profissionais em diferentes empresas, em diferentes localidades, graças à comunidade, o quanto a gente é ativo na comunidade, o quanto a gente colabora com ela, troca com ela, compartilha, enfim. Então, o quanto isso é rico também e o quanto isso é valoroso para o profissional. Ou seja, eu estou atuando dentro de uma organização, minha organização está enfrentando um dilema, um problema, e o quanto em contato com outros profissionais que já passaram por isso, né, isso me ajuda também, né, a ultrapassar esse obstáculo, a dar mais resultados, enfim, né? De fato, existe uma questão, que aí vou parafrasear ali o que o Ulisses trouxe anteriormente, né? O valor que a gente investe, e de fato precisa ser encarado como um investimento porque né? O quanto investir na certificação, de fato, ela vai te abrir portas, né? E vai te habilitar a outras posições, né? Que são abertas a profissionais de fato já testados, reconhecidos, certificados, enfim. Então, de fato, depois que você tem a certificação, ela te abre uma série de outras portas, oportunidades, que você percebe ganho salarial em relação a isso. Então, eu percebi isso, isso aconteceu comigo na minha profissão, na minha carreira, enfim, né? Então, o quanto isso é importante também, né? É isso que eu tinha para compartilhar. Agradeço mais uma vez o convite, tá? E passo aí a palavra, então, para o Paranhos. Vamos lá, pessoal. A gente já está aqui caminhando para o fim dessa live. E assim como o Daniel comentou, eu queria falar um pouquinho aqui sobre a minha carreira, né? Eu sempre trabalhei com gestão de processo, né? Eu tenho 40 anos de trabalho e sentia muita falta de ter uma formalização que tivesse um título de acreditação, sabe? Acho que esse é o grande termo, né? Um título de acreditação que me colocasse numa prateleira mais destacada em relação ao mercado. Eu encontrei esse título de acreditação, encontrei essa possibilidade na área de projetos, né? Como eu já comentei antes, me certifiquei PMP em 2009. Mas mesmo assim, sempre buscando mais a área de processo, né? O que era interessante é que como trabalhando como gerente de projeto, sempre fui reconhecido como gerente de projeto que conhecia muito de processo. Então, isso era interessante, sabe? Porque me diferenciava frente ao gerente de projeto.
quando eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais e ter acesso às certificações, que antes não é que elas não fossem disponíveis, elas eram disponíveis, mas você tinha que correr atrás delas, sabe? Hoje não, a gente tem a possibilidade de tê-las na nossa casa, tê-las mais facilmente acessível. Então, antes, a gente tinha que participar de bootcamp, tinha que ir em algum evento, em algum estado. Eu, por exemplo, me certifiquei, sendo carioca, me certifiquei em Minas, em Belo Horizonte, porque era onde tinha naquela ocasião, né? E isso era uma prática, a gente tinha que ir atrás da certificação. E hoje ela é mais ao alcance da nossa mão. E fez assim bastante diferença na minha carreira. Uma coisa que eu acho interessante de falar, até pegando aqui a fala do Ulisses, quando ele fala ali ele faz aquela comparação da empresa funcional, em siglas, empresa em processo, mais processual, né, que é a empresa que o processo atravessa a empresa, né? A gente tem a percepção do seguinte: então todo esse conhecimento ele só me é útil se eu tiver na ponta. Isso não é verdade, gente. Muitas empresas precisam de profissionais em qualquer nível para que trabalhem com o processo. Então, não é uma exclusividade que todas as empresas hoje estão com sarrafo lá no alto e você tem que conhecer de todas as técnicas e todos os pontos, e se você não começar por cima, você não começa bem. Não é isso. Inclusive, a certificação CBPA, ela tem um pouco ela tem essa pegada, tá? De ser uma certificação de entrada, na qual você tenha o selo de acreditação e você não só estudou para aquilo ali, se formou, mas como você tem o selo de acreditação que vai te colocar nessa prateleira de destaque, tá? Então, você já começa estudando, se formando e ganhando esse selo de acreditação. E aí você entra numa esteira de encarreiramento que ela é muito bacana, tá? Um pouco do que o Daniel falou, da questão da comunidade, da carreira, sabe? Isso é uma coisa também bem bacana. Eu estive em Brasília agora, nesse BPMD, há pouco tempo, né? Foi promovido pela comunidade lá do Distrito Federal, a BPMP lá do Distrito Federal, então, Nicir e outras pessoas lá me receberam, Frederico, me receberam muito bem, sabe? Isso é uma coisa muito bacana também. Em qualquer lugar que você vai, as pessoas te recebem muito bem, de forma muito calorosa e sempre com muita troca de informação, com troca de conhecimento. E isso é outro ponto bacana. Então, assim, não existe, a princípio, uma comunidade que não fomenta a vaidade, é uma comunidade que fomenta o conhecimento, a troca de conhecimento e que nós todos venhamos a crescer, né? Esse acho que é um ponto muito bacana também desse tipo de comunidade que as comunidades de projeto hoje exercem, né? Então, tem uma pessoa que eu conheço por falar por WhatsApp e atualmente mora em Portugal e já me convidou para quando eu for na Europa para que eu ficasse na casa dele, no Porto, né? E eu estou falando aqui do nosso amigo Ivan. Então, assim, isso que é uma coisa bacana nessa comunidade. Não há restrições. Todo mundo é bem-vindo. Eu lembro que nesse grupo BPM News, outro dia teve uma moça lá que estava com o menor aprendiz, entrou no grupo, e amarradona, querendo conhecer sobre gestão de projetos, gestão de processo, perdão. Então, olha só que bacana. A pessoa está começando a carreira dela, nem está na faculdade ainda, e já tem interesse por isso. E está querendo procurar os grupos que trocam informações, que conhecem pessoas. Então, eu acredito realmente na força dessas comunidades e a BPMP ela vem para dar ali o arcabouço formal para que isso ocorra. Então, ela dá o livro, ela dá um instituto e dá as certificações. Tá? Eu entendo aqui as colocações, e essas colocações sempre existiram, tá? Na área de projeto também. Puxa, mas o custo é muito alto. E eu tenho conversado com alguns amigos meus antigos que eram certificados e que, por um motivo ou outro, até mesmo financeiro, perderam a sua certificação. E aí a gente entra aqui no próximo tema, tá? A BPMP, ela abriu, aí graças a um movimento de um grupo de pessoas, não fomos só nós aqui, outras pessoas participaram desse movimento também, e falando o seguinte: olha, a gente precisa fortalecer a certificação aqui no Brasil. Algumas pessoas perderam o certificado por motivos diversos, e a gente precisa ajudá-los, né? Então, o que foi feito?
O tradicional é perdeu a certificação, perdeu, você volta a estaca zero, você vai fazer ali uma nova prova, e dessa nova prova, você, se conquistar o certificado, você segue adiante. Caso não, você fica retentando até você conseguir. Então, nós conseguimos ali, volto a falar, não foi só esse grupo, tiveram outras pessoas aqui envolvidas. Como eu falei, a ideia do grupo não é fomentar a vaidade, e sim que as coisas se concluam. E abrimos para diversos certificados. Até o final desse ano de 2024, porém, a gente sabe como as coisas no final do ano desaceleram. A gente está colocando uma data limite aqui para o dia 15. Então, vamos considerar que até segunda-feira que vem, mais um pouquinho, se for o caso, as pessoas interessadas em recertificar devem procurar a BPMP Brasil, procurar qualquer outra comunidade que vão direcionar o link para fazer a recertificação, o contato da Carol, que é a secretária que nos apoia e nos ajuda nesse tanto, para que você consiga se recertificar. Eu hoje mesmo falei com 2 amigos que estavam pensando em se recertificar e estavam em dúvida. E eu conversando com eles falaram assim, cara, eu gostei do teu discurso, achei bacana o que você colocou. Eu queria até pedir para a Vivi comentar aqui sobre essas pessoas, que alguma dessas pessoas ela conhece pessoalmente, né? Então ela vai poder até falar com mais propriedade do que eu. Mas esse é um momento bacana, sabe? Eu, quando estive lá em Brasília, no BPM Day, lá, promovido lá pelo BPM PDF, pelo time de lá, time muito bacana também, algumas pessoas vieram me procurar, falaram assim, cara, eu queria me recertificar, mas o período que vocês abriram não alcança o período que eu perdi a recertificação. Tem como conseguir? A gente foi lá, de pires na mão, a chorar nossas pitangas lá, com a BPMP Internacional, e eu disse, não, beleza, vamos lá, vamos abrir para mais um. Monte uma lista e a gente manda essa lista. Essa lista seguiu e a gente conseguiu abrir para mais alguns profissionais que reconquistaram esse selo de excelência que colocou ele novamente na prateleira lá no alto, tá? Eu entendo que é um investimento, ele não é um investimento fácil, eu acho que é o tipo de investimento que a gente tem que fazer com muito carinho, olhar para ele e falar assim, será que eu posso agora? Será que esse é o momento? Aí, pegando o gancho no que o Ulisses falou, será que não é mais negócio agora fazer uma certificação mais básica, que já me coloca numa prateleira de maior destaque, e aí, conforme a coisa for andando, daqui a um tempinho eu tento a outra, sabe? A sugestão dele, assim, foi bacana nesse sentido, sabe? A gente conseguir, às vezes eu não consigo para o segundo degrau, eu vou para o primeiro degrau devagarzinho, daqui a pouco eu vou para o segundo, e por aí vai, tá? Então, assim, eu recomendo fortemente, na minha vida isso fez diferença, e continua fazendo até hoje, pelo reconhecimento que as empresas me dão, pela acreditação que meus alunos me dão quando eu dou aula em algumas faculdades, pela forma como os profissionais do mercado me olham e também pela forma como eu me sinto. Sabe? Isso assim é bem bacana, é uma reunião de coisas que no final fazem valer a pena e eu recomendo por demais. Vivi, eu queria pedir para você comentar, porque algumas pessoas, eu sei que você falou com eles pessoalmente. Exatamente. E você tem uma satisfação muito grande em falar sobre isso. Eu queria passar essa bola para você, mais do que justo. Olha só, a gente falou com muita gente, né, e recebeu várias pessoas já são mais de quase 30, né, pessoas que fizeram a recertificação e estão compartilhando com a gente o certificado e a gente está compondo essa lista até para fazer ali um reconhecimento formal nos canais da BPMP. São profissionais que certificaram desde 2010 para cá e, ao longo do tempo, perderam a sua recertificação por não validar os créditos e agora, né, estão retomando ao seu título, né, com muito orgulho. E o interessante é que a pessoa passou um tempo, achou que não fazia mais sentido e hoje percebe o quanto faz falta e essa oportunidade que foi dada pela BPMP Internacional exclusivamente, né? Só depende dela isso, está trazendo esses profissionais de volta e esse mês de dezembro a gente pode contar com uma lista bem maior. Agora, Paranhos, vamos falar aqui de quem se orgulha e gosta de falar disso. Ontem eu coloquei ali uma chamada nos grupos, já bem tarde, perguntando ao pessoal
social, né? O que te fez a diferença. Aí tem o primeiro depoimento aí, Daniel, esse anterior, do Diego Pinho. Ele é gerente de processo, trabalha como Scrum Master. Olha o que ele diz. Eu já tinha experiência de 10 anos trabalhando com BPM, mas somente após ter a certificação CBPP fui realmente valorizado. E olha, ele diz uma coisa interessante aqui, que ao atualizar o currículo ali no LinkedIn, a próxima proposta já foi para ganhar 3 vezes mais. E olha, gente, o quanto é exponencial o reconhecimento da pessoa que tem essa certificação. A própria pessoa muda através desse conhecimento e isso é percebido pelo mundo profissional. Então, Dani, agora vamos para o próximo aí, o depoimento do Giovanni Almeida, que está na Alemanha, pesquisador, professor, PhD ali na UNB, na área de ciência de computação. Cara, o Giovanni é um dos que está voltando agora recertificado e disse o quanto fez diferença, tanto na aula como nas didáticas dele. Quando ele conversava comigo, ele deixou isso muito claro, que é um orgulho fazer parte da rede de CBPP, e isso só adicionou ao PhD que ele já tem, o quão das pesquisas que ele formata, e também nas dinâmicas de aula, porque processo faz parte de tudo, inclusive parte do processo de ensino. E olha, em disciplinas complexas como ciência da computação, isso faz muita diferença na carreira dele. Esse foi um depoimento que ele conversou um tempão comigo, falando do orgulho que é ser um CBPP. Próximo, Dani. Olha, a gente tem a Andréa é muito conhecida lá em Brasília DF, porque toca os projetos ali no Correio, mandou até fotos, né, dos momentos onde ela foi reconhecida após a certificação, e disse o seguinte: CCBPP me dá credibilidade para falar de gestão por processo, que há 8 anos o presidente da empresa atuou e criou um grupo de trabalho com todos os CBPPs da empresa para mapear os processos centrais de serviços do Correio, e ela teve a honra de coordenar todo esse grupo. Foi sensacional. Ela me disse também que atua diretamente com processos atualmente, é muito feliz com isso, está voltando recertificada. Seja bem-vinda, Andréa, de volta. Mais um, Dani. E olha só, Benedito Germano, né? Quando você coloca lá no chat GPT, profissionais reconhecidos no Brasil, olha, tem muitos, mas o nome dele é o primeiro que aparece. Especialista em gestão de projetos, o Benedito Germano, diz que desde o início da trajetória profissional sempre teve um olhar atento para melhorar os processos nos quais estava envolvido, mas estudou e trabalhou na área com dedicação e paixão, mas apenas depois de estudar a disciplina BPM, chegou a conquistar essa certificação em 2010, foi ali uma virada, né, das águas começaram a rolar a favor da sua profissão. E a certificação foi esse divisor de águas para ele, porque trouxe o reconhecimento que ele tanto esperava em BPM. E, além disso, ele disse que a rede de contato, o benchmark, com todo esse profissional, vem alimentando essa trajetória de sucesso. E que bom, Benedito, que continue assim. Que bom te ter de volta também aqui, certificado e recertificado pela BPMP Internacional. Próximo, Dani. Olha, o Anderson Lima me mandou isso aqui de madrugada, sabe? Disse aqui: Viviane, depois de alcançar minha certificação em processo, eu só melhorei minha capacidade técnica como profissional e tenho certeza que isso foi um fator determinante para a minha promoção. Hoje atuo como gerente de processo no Açaí Atacadista. Olha que desafio, hein? Logo no Grupo Açaí, um grupo gigante. Parabéns, Anderson, pelo seu sucesso e pelo orgulho que você tem de ser um CBPP como a gente. Próximo, Dani. E aí, vem o que o Paranhos já foi prolixo aqui em falar, o reconhecimento aos profissionais, né? A gente agradece a todos esses profissionais brasileiros que transformam processos em resultados. Vocês são a prova viva de que o BPM é mais que uma metodologia, é uma forma de transformar negócios e pessoas. Continue com esse brilho no olhar e com a certeza de que estão ajudando a moldar o futuro melhor para organizações em todo o país. Organizações públicas, organizações
privadas, organizações do terceiro setor, organizações mistas, serviço, comércio, tudo isso envolve a necessidade de um profissional como a gente. E olha, nós damos as boas-vindas aos profissionais que aderiram à recertificação. Vocês reafirmam o compromisso com a comunidade e mostram que BPM é mais que uma metodologia, é transformação. E sigam inspirando essas mudanças, construindo um futuro melhor para as organizações e o melhor, a volta desses profissionais recertificados traz a vida ao legado que a BPMP começou a construir desde 2010 no Brasil. Vamos lá, Dani? Aqui chegamos ao fim dessa apresentação, mas o impacto de BPM das certificações CBPP e CBPA, que está sendo implementada só agora no Brasil, né? A gente vai formar uma legião de CBPAs, vai muito além do que vimos aqui. É sobre construir caminhos para crescer, transformar e fazer a diferença nas organizações e na nossa própria jornada profissional. Obrigada, obrigada a todos, a Daniel, Paranhos, a todos que estiveram aqui presentes, a todos que vão assistir essa live depois de hoje. Obrigado por estarem aqui, fazerem parte dessa transformação com a gente, pela BPMP Brasil, pela BPMP regionais, pela BPMP internacional e pelos seus mais de 55 capítulos no mundo inteiro. É isso aí, gente. Peço que vocês deixem uma mensagem final para a gente se despedir e deixar o povo almoçar, né? Bom, eu vou fazer aqui meu breve comentário finalizando. Agradeço aí Ulisses, Vivi e Daniel. Quando a Vivi fala que na madrugada recebeu mensagem, era 3 e pouco da manhã eu recebendo mensagem dela, né? Então era de madrugada mesmo. Mas a gente quis organizar essa live para fazer aí uma rechamada para essa recertificação. Peço que divulguem, que incentivem e incentivem os profissionais a conhecer dessa matéria e se certificar e alcançar no momento deles, cada um tem seu momento, a gente tem que respeitar isso, mas que acreditem que será algo incremental na carreira de vocês, muito além do investimento. Tá? Então, eu não me arrependo nem um pouco, mantenho com muito gosto e tenho muito orgulho de falar que eu tenho esse certificado e que faço parte dessa comunidade. Tá? Como eu falei antes, aqui todos nós aqui somos voluntários, nós não somos funcionários de nenhuma dessas organizações, o nosso trabalho aqui é com o único propósito de divulgar e fomentar essa profissão aqui no Brasil. Tá? Então, todas as pessoas que se engajam nos capítulos regionais, atualmente tem o capítulo DF, que ele é bem ativo, mas existem outros capítulos também em formação, e a ideia é que todos os capítulos, todas as pessoas se engajem nessa proposta. Tá? Então, a princípio, essa estrutura está toda montada para levar esse engajamento. Beleza? Ulisses ou Daniel, por favor, tome a palavra. Vamos lá, obrigado aí, Paranhos, Vivi, Daniel. E mais uma vez, essa live é uma oportunidade para que você possa ter acesso ao melhor conteúdo na área de processos. A associação hoje, desde que ela foi instituída aqui no Brasil, ela é um braço da Internacional, ela vem fazendo a diferença na propagação da disciplina. E isso é importante para que a gente deixe muito bem aqui sedimentado a respeito, porque ela realmente é uma associação que se preocupa ali com o desenvolvimento dos profissionais e hoje ela se tornou uma referência. E você se tornando parte dessa comunidade, dessa associação, você vai estar tendo acesso a não só a conteúdos, mas também acesso a profissionais de diferentes atuações, diferentes experiências e que com certeza vai fazer a diferença na sua trajetória. Então, assim como foi na minha vida, ela fez total diferença a partir do momento que lá em 2012 eu estive aderindo a esse movimento e até hoje eu, de alguma forma, né, estando na associação ou não, né, ativamente aqui, atuando também como voluntário, esse ponto para a gente poder fazer a
a diferença nas organizações, na vida dos profissionais. Então, essa é uma chamada para você também nos seguir a associação ali nas redes sociais, tanto no LinkedIn, tanto no Instagram, e se conectar a essa comunidade que só vem crescendo e vem fazendo a diferença aqui no Brasil. Muito obrigado, espero que a gente possa ter outras oportunidades para falar dessa temática. Bom, eu vou fazer aqui a minha contribuição final aqui, né? Enfim, primeiro, concordo com o que o Paranhos disse, eu tenho muito orgulho de pertencer à comunidade, tá? E mais uma vez queria agradecer o convite por ter participado e ter podido aí compartilhar um pouco também da minha vivência, da minha experiência e do processo de certificação também. Obrigado. Valeu, gente. A gente se vê na próxima live. Nós deixaremos todos os links do site da BPMP e demais links que a gente compartilhou aqui durante a apresentação na descrição dessa live aqui. A gente vai adicionar e após isso a gente publica todo o conteúdo da live ao vivo em todos os canais. Até mais, a gente se encontra.